e a lei de Moisés nos dá o direito de apedrejá-los para matarmos a apedrejada. E tu o que dizes? E diz que Jesus escrevia no chão. O que Jesus escrevia com o dedo no chão, a Bíblia não consta, mas talvez era o próprio pecado daquele povo judeu, daquele povo fariseu, saduceus, que acusavam aquela mulher. Todavia, diz que depois que Jesus escreveu, Jesus disse a eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pode atirar a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, seja o doutor da lei, seja o ancião, seja o escriba, seja o fariseu que for, pode tirar a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire, pode atirar. Glória a Deus. E diz que Jesus baixou a cabeça e escrevia na terra. Diz que um após um foram saindo de um fininho, disfarçando, envergonhados, cabisbaixos, alguns resmungando, mas não tiveram coragem de apedrejá-lo, porque todos eles, a sua consciência pesava diante de Deus, porque não era lavado com o sangue de Jesus Cristo. E esta mulher, mais tarde, encontrou-se, quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso, chamado Simão, aquele que Jesus havia curado da lepra, entre os 10 leprosos. Jesus estava na mesa, jantando com aquele fariseu. Chegou Maria e, chorando aos pés de Jesus, arrependida dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas prostituições, diz que ela tanto derramava lágrimas como ungia os pés de Jesus com unguento, com um perfume chamado unguento. E ela enxugava com os cabelos os pés de Jesus. E o Simão então ficou assim olhando: se esse homem fosse filho de Deus, se esse Jesus fosse mesmo Cristo, e esta mulher que entrou aqui está agora aí beijando os seus pés. Mas Jesus disse: Simão, uma pergunta tenho a te fazer. Um credor tinha 2 que lhe deviam. Um devia 500 dinheiros, o outro devia 50. E ele, chamando o que devia 500, disse: eu perdoo a dívida. E depois chamou o que devia 50, disse: também perdoo-te a dívida de 50 dinheiros. Jesus perguntou: Simão, me diz, qual desses 2 esse credor amava? Qual é mais que ele amava desses 2? Ao que perdoou, que é o que devia 500 dinheiros, ou o que devia 50? Ele disse: estou por certo que aquele a quem mais perdoou e amava mais. Então Jesus diz também: os muitos pecados desta mulher foram perdoados, porque aqui muito se perdoa, muito se ama. E disse Jesus para Simão: Simão, desde a hora que eu cheguei na tua casa, tu não me deste ósculo, mas esta mulher não deixa, não para de beijar os meus pés. Aleluia. E então Jesus disse: também os muitos pecados desta mulher também são perdoados, porque quem muito ama, muito se perdoa. O que muito se perdoa, a muito se ama. Então, amados irmãos, ouvintes, o que eu quero referir é sobre Jesus, nosso Salvador. Ele pôde salvar esta prostituta chamada Maria Madalena, irmã de Lázaro. Marta era sua irmã, mas a Bíblia diz que já não mostra que ela era uma mulher pecaminosa, não. Marta, sua irmã, já era uma mulher de bem. Marta, irmã de Lázaro,
aquela que estava preocupadíssima, preparar o jantar gostoso para o Salvador Jesus. Que Jesus, Marta, está ansiosa por tantas coisas, uma só que é necessária, e Maria escolheu a boa parte, aleluia, a qual não lhe será tirada. Irmãos, a verdade é esta, para que todos entendam que a salvação é para aqueles que aceitam a Jesus. Note bem, havia muitas prostitutas nos dias que Jesus partilhava as terras da Palestina, como disse, não só em Betânia. Maria era a prostituta de Betânia, mas lá também havia tantas outras mais. Com esse pecado tão detestável, pela sociedade tão condenável, pela palavra de Deus, pela própria lei de Moisés já era condenável, este pecado terrível da prostituição. E Jesus pôde salvar a Maria Madalena e não pôde salvar as demais prostitutas. Por que será? Vocês poderiam me responder, irmãs e irmãos, ouvintes de casa? Embora Jesus queria salvar todas elas, por que Jesus não salvou a todas? Por quê, meus irmãos? Ele queria salvar todas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por que não pôde salvar as outras? Eu tenho até uma mensagem gravada em fita, que já passou algumas vezes pelo rádio, vocês já ouviram. Por que Jesus não pôde salvar as outras? Jesus queria salvar todas as prostitutas ou não queria? Quem acha que Jesus queria e quer salvar todas as prostitutas? Quem acha que Jesus queria e quer? E por que ele não pôde salvar as outras prostitutas? Só pôde salvar a Maria Madalena, porque somente ela, arrependida, abandonou a vida pecaminosa. E somente ela. Meus irmãos e irmãs ouvintes, eu sei que estou falando com muitas pessoas que estão no mesmo pecado, muitas senhoras, jovens, que estão no mesmo pecado que estava Maria Madalena. Jesus tem salvo também muitas irmãs entre nós que estavam no mesmo pecado de Maria Madalena e não pôde salvar a você ainda. Por quê? Porque você ainda não decidiu aceitar a Jesus e abandonar a tua vida pecaminosa. Os que aceitaram Jesus, as que aceitar agora, e abandonar a vida pecaminosa, Jesus vai poder salvar agora, porque Ele tem poder sobre o pecado, Ele tem poder sobre a prostituição, Ele tem poder sobre o mal, Ele tem poder sobre as águas, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre o fogo, Ele tem poder sobre o inferno. Aleluia, Jesus. Interessante, né, irmãos? Também, há 29 anos atrás, tinha muitos que bebiam bebida alcoólica comigo. Jesus pôde salvar a mim, não pôde libertar a mim, não pôde libertar a eles. Quando eu tinha 22 anos de idade, meus irmãos, tinha muitos amigos que iam comigo no campo de futebol. Jesus pode libertar a mim do futebol e não pode libertar a eles. Jesus pode libertar a mim do